Voltei. Vamos lá. Agora a gente vai ver alguns órgãos, né, que foram desenvolvidos durante esse período da ditadura, né, que justamente guiaram o processo de destruição, tanto ambiental quanto social, na região norte. E aí, quando eu falo de destruição social, estou falando da destruição de, novamente, aldeias indígenas e povos quilombolas, tá? Vamos lá. Um modelo de desenvolvimento da região norte, né, da região norte amazônica. Como que isso foi, né, pensado, construído, desenvolvido? Primeiro ponto é que não houve qualquer interesse, qualquer pesquisa feita quanto aos impactos sociais e ecológicos antes do processo de colonização ser feito. O que os militares fizeram foi de fato um processo de colonização, tá? Eles queriam que pessoas fossem para lá para ocupar essa região. Mas se isso ia causar qualquer tipo de impacto, isso nunca foi uma questão para eles. E continua não sendo, tá? A gente percebe hoje em dia, com as políticas tomadas quanto à Amazônia, que o impacto ambiental, social, enfim, nunca teve na pauta dos militares ou de qualquer civil que fosse minimamente favorável aos militares. O impacto que vai causar para as pessoas, para a natureza, eles nunca se importaram com isso, tá bom? Houve a instalação de núcleos de colonização em áreas de natureza primitiva. O que isso quer dizer? Construíram casas em regiões, né, que nunca tinham visto, né, o processo de devastação. Que até aquele momento o homem não tinha chegado ainda, porque estavam muito lá dentro. O que isso gerou? Bom, seguinte, é uma região de natureza primitiva, né, que nunca tinha conhecido a devastação que o homem pode causar. Obviamente que eram regiões afastadas de qualquer centro urbano presente na região. E as pessoas que foram para lá, novamente, foram sem qualquer ajuda financeira. Ou seja, o governo estava mandando pessoas para o meio da maior floresta do mundo sem qualquer tipo de ajuda. É tipo assim, se virem. Mais uma vez, sem ajuda financeira, sem sistema judiciário e militar, nada. Ou seja, era terra sem lei. É isso, terra de ninguém. E essa base, gente, continua até hoje. Continua sendo uma terra de ninguém, continua sendo uma região em que as pessoas acham que elas podem tacar fogo porque sim, porque querem. Podem negar qualquer tipo de impacto ambiental porque essa sempre foi a regra do Estado brasileiro. Essa sempre foi a regra do Estado militar. O que acontece hoje no Brasil não é novidade. Não é. Esse pensamento de que impacto ambiental não existe, isso aí é papo de ambientalista. Gente, isso não é novo no Brasil. Muito pelo contrário. Se preocupar com a natureza que é novo no Brasil. Um governo que pensa políticas para a preservação da natureza dos povos tradicionais, isso é novo no Brasil. Agora, destruição, morte e dane-se a natureza, isso é a regra na história do Brasil. Por isso que alguns fazendeiros, né, grandes latifundiários que têm terras gigantescas, se acham no poder, né, no direito de tacar fogo na maior mata do mundo, porque sim. Porque o avô dele fazia, porque o bisavô dele fazia, porque a história da família dele é essa, porque a história do Brasil é essa. Sempre foi assim, infelizmente. Vamos ver até onde que isso vai durar, né? Bom, vamos lá. Superintendência da Zona Franca de Manaus. Agora a gente vai começar a falar da Zona Franca. Qual que foi a ideia da construção da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA?
basicamente tinha uma intenção de atrair industriais, donos de empresas novamente. Qual é o foco? Quem que eles querem atrair? O povo, obviamente, mas para ser mão de obra barata, semi-escrava, né? Inclusive, grande parte dos trabalhos semi-escravos que existem no Brasil estão na região norte, norte e nordeste, tá? Centro-oeste também, mas norte é muito. Voltando. O povo para ser uma mão de obra barata, escrava ou semi-escrava, e principalmente os empresários. Venham empresários, vocês terão todo tipo de regalia para se instalarem aqui. Vamos ver que regalias foram essas. A primeira coisa que a Zona Franca fez foi a seguinte: vou construir a estrutura, né? Não adianta, gente. Não existe. Não existe, tá? Vamos firmar algumas coisas. Nunca existiu na história do capitalismo, né, na história moderna, uma realidade em que o empresário olhou, né, para uma floresta fechada pra caramba e falou assim: vou para essa região e vou eu mesmo fazer as obras necessárias para que essa região se desenvolva. Isso não existe, tá? Isso não existe. O que existe é o Estado criando a base. O que é a base? Infraestrutura mínima para uma indústria. Ou seja, rodovia, uma cidade bem desenvolvida, bem construída, para ter hospitais, para ter o mínimo de infraestrutura que a pessoa precisa para poder viver. Porque agora é a atração de industriais. Então tem que ter, né, o mínimo de infraestrutura básica para que essas indústrias venham e se aloquem, né, nesse território. Então o Estado ele cria a base, ele desenvolve obras estruturadoras e promove a isenção de impostos. Que isenções foram essas? Basicamente, a gente pode dividi-las em dois grupos. O primeiro, isenção para importação de matérias-primas, né, que se você quiser instalar sua indústria na Zona Franca, tudo, né, de matéria-prima que você importar, ou seja, que venha de fora, você não paga imposto. E o segundo são justamente isenção de impostos de vários, na verdade de grande parte, para não dizer todos, né, para empresas privadas nacionais e internacionais. Ou seja, venham para a Zona Franca e aqui vocês não vão pagar impostos e não vão pagar impostos para importar peças dos seus produtos. E é assim até hoje, tá? Até hoje é assim. E o principal tipo de indústria que foi para essa região foram as montadoras de eletroeletrônicos. Né? O Xbox, por exemplo, a Microsoft, ela está na Zona Franca. A Sony também estava na Zona Franca, né? O PlayStation também tá, a divisão PlayStation da Sony também estava na Zona Franca, não está mais, já saiu do Brasil, mas estava. Né? Quando você pensa em montadoras de eletrônicos, a Positivo está na Zona Franca, beleza? Foi o principal tipo de indústria, de empresas que ela atraiu. E óbvio que isso gerou um aumento de devastação, aumento de emissão de gases estufa, aumento de desmatamento para poder criar essa infraestrutura básica, né? E eu fico imaginando como que os trabalhadores, né, que foram fundamentais para a construção dessa base infraestrutural, né, eles ficaram, né, durante esse período. Basicamente, né, imagino que deve ter sido uma repetição, né, de migração de nordestinos ou de pessoas de outras regiões do Brasil e ficaram até tipo assim, ó, construam aí. Agora, como vocês vão construir, aí vocês se viram, né? É basicamente isso. Então, óbvio que isso gerou um aumento na devastação muito grande na região norte, tá? O que acontece? Durante o período FHC é o período do Fernando Henrique Cardoso, tá? Ele deu um choque de neoliberalismo no Brasil. Né? Ele abre o Brasil, né, com a intenção, né, de criar uma livre concorrência, né, sem o Estado intervir tanto na economia. E o resultado foi o seguinte: várias montadoras de empresas gigantescas como a Microsoft, né,
foram para a região da Zona Franca. Só que aquelas empresas nacionais que tinham sido atraídas pela ditadura, quando a Zona Franca foi criada lá atrás, elas não conseguiram competir com essas empresas gigantescas, né? Porque afinal de contas eram empresas gigantescas, estavam na Zona Franca, competindo com empresas brasileiras menores. Óbvio que essas empresas brasileiras vieram à falência, ou saíram da Zona Franca e foram procurar alguma outra região para se instalarem, tá? Então, houve uma fuga de empresas, né, da Zona Franca de Manaus durante o período do FHC, justamente por conta dessa implementação muito raivosa do neoliberalismo no Estado brasileiro aí na década de 90, tá? E a gente tem que falar do projeto Grande Carajás também no Pará, que basicamente também foi um projeto, né, de tentativa, focado na tentativa de ocupar a região norte, de desenvolver economicamente a região norte, pautado no extrativismo mineral de quê? Minério de ferro, manganês, bauxita, ouro, cassiterita, cobre, níquel e tantos outros minérios. Eu fiz questão de colocar esses tantos nomes para vocês perceberem o quanto, né, de minério, né, que estava sendo extraído, focado pelo projeto Grande Carajás, beleza? E como é que ele se desenvolveu? Basicamente uma conjunção, né, um trabalho em dupla entre a Vale do Rio Doce, que nesse momento era estatal, mais empresas privadas. Então a Vale do Rio Doce, junto de empresas privadas, né, e no caso em grande parte estrangeiras, mas também tinha algumas nacionais, mas o foco mesmo eram as empresas estrangeiras junto da Vale, né, se juntaram dentro desse projeto para explorar, né, a região norte, aí em específico no Pará, pensando nesses minérios, tá bom? Durante esse período, sempre lembrando, né, o Estado construindo essa infraestrutura básica, foi desenvolvida, foi posta, foi construída a Estrada de Ferro Carajás, que foi muito importante para que esse projeto se desenvolvesse. Inclusive, a construção dessas obras, né, de base, durante esse projeto, afastaram algumas empresas privadas porque não queriam colocar seu dinheiro em projetos de base, querem lucrar no curto, médio prazo, né? Quem fez essa obra basicamente foi o Estado, tá? A usina hidrelétrica de Tucuruí também foi muito importante, justamente para fornecer a energia necessária para as indústrias que estavam alocadas ali no polo mineralógico de Carajás, ou seja, a gente quer explorar os minérios ali, né, no Pará, no projeto do Grande Carajás. Bacana. Para isso a gente precisa de energia. Se a gente precisa de energia, vamos construir uma usina hidrelétrica. Que usina hidrelétrica foi essa? A usina hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, tá? Então, foram obras fundamentais. Primeiro, a Estrada de Ferro Carajás, para ter uma fluidez, né, para conseguirem escoar a sua produção. Estão produzindo para atender a quem? As necessidades do mercado externo. O Brasil sempre se pauta para atender o mercado externo, quase nunca o interno, sempre o externo, europeu, norte-americano e, a partir do século XXI, China, tá bom? Então criaram a Estrada de Ferro Carajás e construíram a usina de Tucuruí para fornecer energia para todo o empreendimento. Beleza? Durante esse processo, né, vilas e cidades decadentes começaram a ser construídas e é muito semelhante com o que eu falei lá daqueles vilarejos, né, aquelas pequenas cidades que eram construídas no entorno das rodovias que iam sendo feitas. Eram basicamente vilarejos, vilas, cidades onde faltava tudo, absolutamente tudo, que os trabalhadores ficavam ali, né, para conseguir construir tanto a rodovia, né, tanto a Estrada de Ferro Carajás quanto a usina de Tucuruí, tá? Eles tinham que dormir em algum lugar, então construíam ali casas muito básicas, muito pobres de qualquer tipo de infraestrutura, né, e aí vilarejos iam se formando, né, que estão presentes inclusive até hoje, são alguns
pequenos municípios, né? Por exemplo, a maior parte dos municípios do Brasil tem menos de 20 mil habitantes. Alguns desses pequenos municípios começaram a surgir a partir dessas obras infraestruturais que estavam sendo desenvolvidas ali na região norte, desde o século XIX, mas também até períodos mais recentes, já pensando em década de 50, ditadura, e agora o período mais recente, pensando na usina de Tucuruí, tá bom? Então, durante todas essas obras que foram sendo feitas na região norte, pequenos vilarejos foram sendo formados, vilarejos esses que hoje em dia são alguns municípios brasileiros, tá? E qual foi o resultado de todo esse empreendimento, né, na região norte? O resultado foi que mais ou menos 15% de toda a mata primitiva foi posta abaixo. Gente, 15% é muita coisa, tá? É muita coisa. Estudiosos apontam, né, algumas pesquisas científicas apontam, que o limite de recuperação da Amazônia gira ali em torno de 25%, de 20% a 30%. A gente já está 15%, gente. Se a gente chegar a 20%, 30%, significa que a floresta não retorna mais. Ela não consegue se reestabelecer. E se isso acontece, a maior floresta equatorial do mundo vai para o chão. E se ela for para o chão, o clima do planeta inteiro muda. E o Brasil vira um grande cerrado. Tá? Então, é assim, esse é o resultado de tudo que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos. E se for trazer mais para cá, né, mais para hoje em dia, o que a gente percebe é o quê? Uma expansão do agronegócio violentíssima nas bordas sul, né, leste ali da Amazônia, violentíssima. E basicamente o agronegócio devasta para quê? Para colocar boi e soja no lugar de mata original. É isso, para atender o mercado externo. Tá? É para isso que eles derrubam a floresta. E esse é o fator mais importante para vocês entenderem a devastação da Amazônia. O que mais bota a floresta abaixo é o agronegócio. São grandes empresários, são grandes latifundiários, que são os mesmos que vêm botando a floresta abaixo desde muito tempo no Brasil. Desde muito tempo. Outros que botam abaixo, madeireiros, a galera da mineração ilegal. Todos eles são responsáveis pela queda da floresta amazônica. Porém, o mais responsável é o agronegócio. E óbvio que isso gerou impactos negativos à vida dos indígenas e dos caboclos. Terras foram invadidas, pessoas foram assassinadas. Uma realidade em que não existe polícia, e se existe, é uma polícia totalmente guiada pelos interesses do coronel da cidade. O coronel tem o poder da cidade inteira, a prefeitura é a secretaria dele. Então, enfim, né, o judiciário também, quando está presente, é do coronel também, porque se não fizer o que ele quiser, ele mata. Gente, esse é o Brasil. Fora do nosso mundinho de sudeste, o que existe é uma realidade muito cruel. Uma realidade que inclusive lembra o século XIX, em pleno 2020. Então, pessoas foram mortas, suas terras foram roubadas. E essas pessoas que tiveram suas terras roubadas, no caso indígenas, caboclos, quilombolas, essas pessoas, elas vão para onde? Ou elas se matam, é suicídio. As taxas de suicídio entre indígenas não param de crescer, porque eles perdem suas terras, perdem suas culturas, param de se entender enquanto indivíduos e se matam. Ou se afundam na bebida, que é o que acontece também no Brasil, na região norte. Ou eles vão para as cidades, para os principais centros urbanos.
E aí aonde que eles vão morar? Nos hotéis de luxo? Em casas com todo tipo de infraestrutura necessária? Não. Eles vão para as comunidades. Ou seja, eles viviam em uma realidade de acordo com a cultura deles, vivendo totalmente em contato com a natureza, respeitando a natureza, e de um dia para o outro, eles perdem as suas terras, seus familiares são assassinados, eles têm que migrar para uma cidade aleatória e viver em péssimas condições sanitárias, de tudo que vocês podem imaginar, nas comunidades da região norte. É isso, né? Houve um êxodo da floresta para os principais centros urbanos. E a gente consegue entender o porquê que essa população urbana, mais de 73% da população da região norte está toda concentrada nesses pequenos centros urbanos, por que a população é tão concentrada nesses pontos? Porque um volume muito grande de pessoas perderam suas terras e passaram a migrar para as cidades. Para fechar, essa região brasileira com um dos IDHs mais baixos de todo o Brasil, perdendo ali só para a região nordeste, tá? E tem a quarta maior taxa de mortalidade infantil do Brasil. É isso, não tem infraestrutura básica de nada. Os primeiros que vão morrer são as crianças, tá? É isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa, que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa me procurem, não fiquem com dúvidas. E é isso. Fui. Até a próxima. Tchau.